16/3/2025, ato pela anistia. Uma verdadeira treta entre o que a gente vê e o que a mídia informa se desenrola mais uma vez. Segundo os dados da grande mídia, feitos pela USP, essa mesma faculdade aqui, que denunciou o nosso canal e outros canais também. Nós entramos para a lista negra dos caras, simplesmente por falar a verdade dos fatos. Mas essa mesma instituição, completamente duvidosa, disse que na manifestação tinha apenas 18 mil pessoas. Ora, mas observando e sem idolatria nenhuma, sem dúvida essa foi a manifestação com o menor número de pessoas já realizada pelo grupo do Bolsonaro, Silas e companhia. É fato que nunca foi tão pequeno como agora. Você pega essa imagem que você está vendo e fica muito claro, 2021 e essa de agora no mesmo lugar. Você vê que o número de pessoas é muito menor, os espaços vagos são maiores, mas também você vir dizer que só tinha 18 mil pessoas é uma piada, A polícia, aí sim dá pra gente confiar, Os dados da polícia diz que teve mais de 400 mil pessoas. E com certeza está muito mais perto da realidade que a gente consegue inclusive enxergar com os próprios olhos, Então isso serve também, essa treta de narrativas serve para você ver o quanto a mídia manipuladora se alimenta em coisas que você pode ver, comprovar você mesmo, quem foi também sabe. Imagine outros fatos, que nós não temos acesso às informações, às imagens como eles têm, Por aí você já se tira o quanto o nosso povo foi manipulado. Agora, meus irmãos, falando da manifestação em si, sinceramente, depois de tanta mentira, tantas promessas descumpridas, apunhaladas pelas costas do povo brasileiro, colocando o marmota, o Hugo Mota, na presidência da Câmara dos Deputados, colocando o Alcolumbre no Senado, Tudo isso aí é obra do Bolsonaro. Traições, barganhas que ele faz com o Centrão, com a própria esquerda, para colocar essa turma. Agora, o próprio deputado Gustavo Gaia, que foi outro, que aprovou, não teve coragem de se opor ao Bolsonaro, está sendo caçado por esse mesmo Alcolumbre, por ter feito ofensas a Gleice Hoffmann, aquela mesma presidenta do PT, que já foi lá pro mundo árabe, que todo mundo sabe a quem ela foi pedir ajuda, Não era o cidadão comum do mundo árabe, era os maldoristas mesmo. Ela gravou vídeo lá, olha, o Lula sempre foi amigo de vocês, vocês têm que intervir na prisão dele. Ir lá, usando bomba, usando o que podem pra tirar o cara da cadeia. Era o que ela queria, o Brasil numa treta, sendo atacado pelos maldoristas. O cara diz umas verdades sobre essa mulher e tá correndo risco aí, de ser caçado pela própria jararaca que ele colocou no comando. Sinceramente, meus irmãos, seria mais do que bem empregado. E aí os resumos dos debates, eu nem vou colocar aqui, meus irmãos, porque é a coisa de sempre. O Silas falando das incoerências, do Todo-Poderoso, a nossa santidade, tudo fato, Só que vindo deles, eles, que quando falam em impeachment esses caras dizem, não, nós não queremos isso. O próprio Bolsonaro foi no Flow, no podcast, e disse ao Igão lá que se desse metade do Senado a ele mudava o Brasil. Olha, me dá o Senado aí, eu mudo o Brasil. Qualquer um mudaria o Brasil se tivesse o controle do Senado. Agora, a grande questão é que ele não faz o esforço necessário para conseguir isso. Essa é a grande questão. E mesmo que ele tivesse esse poder, e eu nem assisti todo, mas vi a pergunta que o Monark mandou, ele ainda fica falando com mansidão. Não, a gente ia falar, não é por aí, O meu objetivo, quando falo em formar um Senado forte, não é para perseguir ninguém. Nunca abri um processo contra ninguém, há 4 anos. É mostrar com um Senado forte, se preciso for, falar, opa, ô bicho, dá uma segurada aí que passou do limite. Essa que é a intenção. Não, com bandido não tem que falar isso, até porque não estamos falando com ladrão de carteira, batedor de carteira, não estamos falando com ladrão de galinha. A gente está falando com gente que pode estar envolvido com um crime organizado no Brasil, que pode estar até o pescoço atolado na lama. Então, com esse tipo de gente, você não pode ir lá, meu irmão, com aquela conversa de botequim, de mesa de bar. Não, amigão, faz isso não, tu tá errado. Com essa turma não tem isso, tem que ir pro combate. É fazer o que o Trump tá fazendo lá, uma verdadeira limpeza, Você vê que o Bolsonaro, ele poderia ser chamado de frouxonário. Ele continua com o mesmo papo. O discurso dele, discurso de merda, me desculpem, se você tiver coragem, vejam, assistir essa porcaria. Perdi o meu domingo, literalmente, pra fazer a análise, mas não tem o que analisar. É ele falando o de sempre, não, porque na eleição fizeram isso comigo, querem me tirar da disputa, isso não é democracia, se reclamando. Aquilo ali, meu irmão, foi uma mistura de
culto religioso, de show mesmo, né? Botaram música lá, né? De show. Todo mundo com a bandeira pra cima, todo mundo balançando. Propaganda política e idolatria, né? Pessoas ainda gritando mito, não sei porquê, né? O Bolsonaro já faz tempo que provou que não é nenhum mito, né? Muito pelo contrário, ele é um traidor. Todo esse mal que tá se virando, inclusive, contra a turma dele, né? Como no caso do Gustavo Gaia agora. É culpa dele mesmo, tá colocando verdadeiros traidores nas posições de poder. E aí depois já começam a reclamar desses mesmos traidores. Olha o que os caras estão fazendo. Claro, você colocou os caras, meu irmão. Você quer o quê? Então o Silas, mais uma vez, começa, né? Não, porque a Xandidade fez isso, porque o Dino aquilo. Todo mundo sabe, né? O Flávio Dino, como ele mesmo falou, e eu vi completo, como eu disse pra vocês, assisti, né? Completo. Mas o Flávio Dino já chamou o Bolsonaro de demônio. O Zenin, que vai formar aí, né? Ele, o Flávio Dino, o Todo-Poderoso, esses caras, né? Vão formar aí a primeira turma que vai julgar o Bolsonaro. A gente já imagina qual é o resultado, né? Não é surpresa pra ninguém. Você tem o quê? O Dino, comunista declarado. Você tem o ex-advogado do próprio Molusco. Você tem a nossa Xandidade. Tem a Carmen Lúcifer. Tem o Luiz Fux. Você quer o quê, meu irmão? Você acha que vai dar o quê aí pro Bolsonaro? Ele vai ter o que ele mereceu pela sua covardia, né? Por deixar o povo iludido. Porque foi isso que aconteceu, né? Essa anistia, meu irmão, ela é uma verdadeira sentença de culpa. Porque, veja só, essa anistia você pede para algum crime cometido, certo? Alguém cometeu um crime terrível, né? Então, se tinha o costume de perdoar, não, vamos perdoar esse criminoso. Beleza, né? Agora, se você concorda que o que aconteceu ali, no 8 de janeiro, não foi crime, porque não tinha ninguém armado, né? E a nossa própria Constituição, ela é cheia de pegadinhas, porque eu tava vendo isso, e é bom a gente ouvir a narrativa da esquerda pra gente aprender a combater, né? E eles dizendo, olha, mas na Constituição, esses crimes contra a pátria, né, pra tomar o poder, golpe, né, como eles falam, eles têm pena dura, mas eles falam de tomadas armadas, né, de ações armadas. Só que lá não tinha ninguém armado. Não foi pego nenhuma arma de fogo. Aí vem a questão. Ora, mas se não tinha ninguém armado, nem com faca, nem com arma de fogo, por que eles estão respondendo por armas? Porque cabe ao juiz, né? Cabe a eles interpretar o que é arma. Porque não tem especificando. Entende? Então, pedras, paus, nós sabemos que tem lá, né? Pode ser considerado arma. Então, assim, é uma bagunça, né? Uma bagunça nas nossas leis. Como eu digo, você vê essa tua idioma ali só criando emenda, né? Você vê, é diferente em outros países. Eles criam uma coisa e anula outra, né? Aqui não, aqui sai colando um monte de coisa, o que acaba dando mais poder ao judiciário, né? Porque o judiciário fica a sua própria interpretação. Porque você cria 400 leis para a mesma coisa, e aí ele vai aplicar a que melhor lhe convier, né? Aquele concordar mais, aquele achar melhor, e não deveria ser assim. Eles não deveriam ter tantas opções, como nesse caso. Especifica lei duras, da tentativa de golpe realmente, mas fala de armas. O que é arma, não tem dizendo. Então fica a mercê deles. E aí, o povo lá pagando, o Bolsonaro poderia ter resolvido isso, pedindo ao povo, dizendo a verdade, olha gente, não tem o que fazer, o Estado tá aparelhado, eu vou passar aqui a faixa e já era, né? Vocês voltem pra casa de vocês, tava tudo certo. Mas não, ele deixou pra ver, ó, deixa aí pra ver o que é que acontece. Então é o seguinte, o bom seria que ninguém tivesse preso. É um absurdo essa prisão. Mas já que estão, o cara que encabeçou tudo isso é o primeiro que deve estar lá. E acredito que será bem por aí. Vai ser o preço da covardia estampado e escancarado pra qualquer um que queira ver. Resumindo o ato inútil, me assombrou ainda tanta gente, né? Inclusive o Flow Podcast ter pegado mais de 2 milhões de visualização, também mostra ainda que o Bolsonaro continua fazendo a cabeça de muita gente. As pessoas ainda não acordaram, não perceberam que esse cara só tá barganhando, né, a favor de si próprio, a favor da sua própria família, e que ele não só não fará nada para mudar o nosso país, ainda que fosse eleito, como ainda vai apagar, né? Não vai deixar ninguém realmente de direita, realmente conservador surgir. Se tem essa pessoa que pode estar inclusive ali do lado deles, ela não vai surgir, ela não vai aparecer. Ela vai ficar exatamente assim, apagada e nas sombras. E se ela ousar a querer sair dessa posição, será taxada por toda a militância de traidor. Então é por isso que as esperanças no Brasil são pequenas demais.
De um lado você tem esquerdista, com esses não dá para argumentar, e do outro lado você tem milhares de pessoas ainda enganadas, né, como mostrou essas manifestações, mostrou ainda a força do Bolsonaro, se viu para isso, e a audiência do Flow Podcast mostra como de fato esse cara ainda tem muita relevância, apesar de todas as trairagens, mentiras, fraquezas e frouxidão que ele vem apresentando. As pessoas ainda continuam depositando a fé nele, acham que de fato é um Messias. É difícil, meus irmãos, eu sei que muita gente fica revoltada com esses vídeos, até se desinscrevem, eu não posso fazer nada, porque é a verdade. Se eu fizesse de forma diferente, eu estaria mentindo para vocês, né? Então deu vergonha, né, de acompanhar isso aí, mais do mesmo, mas é impressionante também ver como isso serve, né? Acho que daqui a uns anos isso vai ser estudado, como uma pessoa consegue enganar tantas pessoas por tanto tempo com as mesmas mentiras. É realmente um fenômeno. Enfim, meus irmãos, é orar por um milagre de Deus, né, para que aconteça de novo, de que ele escreva certo pelas linhas tortas. E as linhas tortas somos nós que fazemos, mas Deus ainda assim, com a sua perfeição, escreve certo por elas. Então, talvez, se ele for preso e tudo indica que será, possa de fato, né, ele saindo de campo, surgir alguém, essa pessoa tenha um pouco de espaço, né, para tentar aparecer, porque enquanto ele tiver, ele não vai deixar. Isso é um fato. Deixa a tua opinião, você assistiu, acompanhou os discursos? O que é que você achou? Teve a mesma impressão que era mais do mesmo? Reclamar do cavalo morto? Reclamar do elefante na sala? Adianta? Ou você teria que tomar uma providência para resolver os problemas? É o que eu acho. Mas me diga você, meu querido irmão. Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece do velho diário do Davi, esperando por você lá na Hotmart em 10 vezes sem juro. Fique com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!